E aí, Tony Filho, tudo bem? Pedro Som, direto aqui da redação de Jeremoabo, Bahia, aí para Opa Web. Tony, aqui estou na roça, né? Então o cenário aqui perfeitamente ambientado aqui na nossa roça. E trazendo as notícias aqui de Jeremoabo e da região. O fato que causou uma comoção imensa em Jeremoabo, Tony, esse final de semana, foi a morte de Tarcísio Filho, Tarcisinho como era conhecido, encontrado morto no seu quarto. Explico a situação. Tarcisinho era filho de Tarcísio José Maciel Passos, escrivão da Justiça Estadual, e da professora Solange Martins, né? Solange, professora da Uniages, professora da rede municipal, da rede estadual. Seu filho dormia tranquilamente e ela, percebendo que estava demorando, né, foi lá no quarto saber. Ele foi deitar na sexta-feira, normalmente à noite, né? No sábado, aí, por volta de 1h da tarde, sua mãe, vendo que não acordava, foi lá no quarto e o encontrou já morto, Tony. Morto. Olha a dor de uma mãe ao encontrar um jovem de 23 anos, né, ali morto naquele momento. Tarcisinho era biólogo de formação, pessoa muito querida por seus companheiros ali, companheiras, e também Solange, que é irmã do ex-secretário de Educação de Jeremoabo, Tetê Martins, né? E Tarcísio, que é de uma família tradicional, a família Passos aqui em Jeremoabo, também pessoas muito queridas na cidade. O enterro ocorreu ontem por volta de 8h da manhã no cemitério Alto Bonito da Secof. Verdadeiramente a cidade parou consternada com esse fato que não é nada fácil. A morte, né, Tony? A gente nunca acostuma, né, com a questão da morte. A gente sabe que vai chegar lá um dia, né, mas a gente não acostuma, não é isso? Bem, outro fato aqui nessas bandas foi que um carro forte da empresa Renaforte, né, recebeu uma explosão, aqui na BR-110, a caminho entre Jeremoabo e Paulo Afonso, aqui pertinho de Santa Brisa, pertinho do quilômetro 40, pertinho de onde eu estou aqui na roça nesse momento, Tony. Aqui é o povoado Vicente, município de Santa Brígida, e aconteceu a cerca de 6 quilômetros daqui. Para você ter uma ideia, no sábado, essa hora, eu tinha ido em Paulo Afonso resolver uns problemas, meu filho ficou aqui com suas netas, né, e minha nora, e quando eu cheguei, ele contava: meu pai, eu ouvi uma forte explosão aqui, parecendo com aquelas explosões de pedreiras, né? No Coronel João Sá era muito comum isso, ele trabalhou em Coronel João Sá, eu também. Então aquelas pedreiras, Tony, de vez em quando você tá ali na cidade e vê aquelas dinamite, bom, né? Aquele bom um pouquinho demorado. Então ele disse: igualzinho aquilo lá. Eu até corri sem ver o que era, e minhas filhas no terreiro, corri ali para o terreiro para ver e tal, e não consegui saber o que era. Isso eu cheguei já pela tardinha e tal, e quando um amigo nosso passou dizendo: acho que houve uma explosão ali de um carro e tal. Eu peguei, ele foi lá em loco olhar, cerca de 6 quilômetros daqui, de onde eu estou, foi ouvido a explosão, Tony, como se fosse pertinho demais aqui. O carro praticamente nada, né? Estourou mesmo o carro ali. As notícias é de que eles renderam o carro, os vigilantes chegaram a sair, eles explodiram o carro. Não há informações de se foi levado alguma coisa e quanto, né? Agora, o fato é que 2 agências da região estavam autorizadas a trabalhar nesse sábado na Caixa Econômica Federal. Ribeira do Pombal e Paulo Afonso. As 2 estavam autorizadas. Então, o carro estava exatamente nesse meio de caminho, o que a gente supõe que seria carga para uma dessas 2 agências, já que não é comum, né, Tony? No final de semana, os carros fortes estarem andando por aí. Bem, direto aqui da redação de Jeremoabo, eu trago mais um assunto que é exatamente a questão de volta às aulas, que vem para a ordem do dia, né? Nessa questão de pandemia, educação foi a bancarrota, né? Esqueceram dessa questão de aulas presenciais. E a partir do município de Brumado, Tono, que aí está
voltando, estava prevista as aulas para voltarem hoje, dia 21 de setembro, por um decreto do governo Eduardo Vasconcelos. A partir disso aí, a discussão voltou à tona. Veja bem, Brumado, o prefeito está numa baixa incrível, né? E resolveu bancar essa questão do retorno às aulas. O Ministério Público do Estado da Bahia entrou na Justiça para não tentar voltar às aulas. Mesmo assim, a Justiça deu ganho de causa. Estava previsto para hoje. O decreto do governo dizia, olha, tem que voltar no dia 21 facultativamente, mas com 30 dias é obrigatoriamente o retorno às aulas. Muita gente acha que não era o momento e tal. Fizeram um passeata em Brumado sexta-feira, chamado Em Defesa pela Vida, a PLB, sabe, população, pais, alunos. E hoje seria o primeiro dia facultativo, Tony. A gente ainda não tem uma panorâmica geral do que aconteceu, mas como eu tenho amigos em Brumado, me contava, por exemplo, de uma escola integral, né? A escola de Malhada Branca, que é uma escola integral lá, com 300 alunos. Sabe quantos apareceram hoje? Umzinho só, né? Um aluno. Então, a gente já imagina que isso aí deve ter dado nágua nessa questão de retorno às aulas. Pois é, Tony, e com relação a isso, nosso Facebook fez uma enquete perguntando, e aí, você é contra ou a favor do retorno às aulas presenciais? Tivemos 200 respostas, estou falando de 200 respostas. 199 disseram que é contra o retorno das aulas e apenas uma pessoa disse que era contra. Aí as pessoas ali, algumas quiseram externar opinião. Valdeci Santos disse, olha, eu sou contra. A nossa saúde em primeiro lugar, a nossa vida não tem preço. Maria Amanda disse, sou contra, a vida dos meus filhos em primeiro lugar. Sônia Carvalho, como mãe não mandarei meus filhos. E como docente, não acho o momento propício. Até porque as instituições de nossa cidade não estão adequadas com recursos para receber a clientela. Jorge disse, olha, eu sou a favor de encerrar o ano e começar em 2021. Esse ano, apesar das aulas online, não atendeu às necessidades das crianças. Minha filha repetirá o ano. E por aí vai, muitas outras pessoas se pronunciando. Mas aí uma pessoa, Tony, que eu não vou citar o nome apenas para evitar problemas, NL, as iniciais, é uma pessoa de Brasília, não foi de Jeremoabo, né? Uma pessoa que tem ligação com Jeremoabo, mas está em Brasília, e disse, olha, eu sou totalmente a favor. Conheço umas 8 professoras, nesse período já viajaram. 2 foram até o Rio de Janeiro, saem todos os dias. Ou só o vírus está na sala de aula? Fala sério, ficar só recebendo salário e passeando, quem não quer? A polícia nunca parou de trabalhar, o pessoal da saúde na linha de frente. Só os professores que vão morrer com esse vírus? Bem, Estado democrático que a gente vive, né, Tony? Então a gente tem direito e respeita muito a opinião de todos, mas a maioria absoluta é contra, nesse momento, o retorno às aulas presenciais. Bom, Tony, aqui da região, eu vou cada programa trazer um pouquinho do quadro de candidaturas aqui da região. Hoje eu trago Coronel João Sá, Bahia. O prefeito Carlinhos Sobral, do MDB, vai para a reeleição. E tem como vice Dielson de Justino, ex-aliado do adversário Romualdo. Então, olha bem, uma coisa interessante, Dielson é filho de um dos grandes líderes, né, de Coronel João Sá durante todos os tempos, o Zé Justino de Carvalho, né? Já na chapa da oposição, Romualdo Costa, né, do PSD, tendo como vice Devaldo Zé de Caçula do PP, são os adversários. Há umas 4 eleições que é assim, Carlinhos contra Romualdo, Romualdo contra Carlinhos, e é interessante Coronel João Sá, Tony, porque no momento Romualdo foi o prefeito, aí entrou Carlinhos, aí Romualdo voltou, entrou Carlinhos novamente. A expectativa desse ano, a gente não sabe, é uma eleição que tem se decidido por pouquíssimos votos. E tem mais, hein? É conhecido pela quantidade de gasto exorbitante que tem ali aquele município. Cada candidato
segundo notícias de bastidores, chegam a gastar 4, 5 milhões na eleição cada um. Uma eleição intensamente disputada, né? E qualquer coisa a gente vai depois trazer dos outros municípios. Uma coisa só inusitada também desse lado, procuradora jurídica é nomeada prefeita de Olindina, Bahia. Veja que história interessante, Tony. A cidade estava sem prefeito há cerca de 15 dias, depois que o gestor Vanderlei Caldas foi afastado do cargo por causa de Covid-19. Ele está internado na capital baiana. Então, saindo ele, caía, é claro, no vice-prefeito Carlos Ubaldino. Carlos Ubaldino não quis assumir porque ia novamente se candidatar, pediu uma licença para não ocupar o cargo interinamente. A Câmara cassou a licença para ele não fugir da responsabilidade. Aí ele conseguiu uma licença médica e terminou não podendo assumir. O presidente da Câmara, Albérico Ferreira, com o afastamento do vice-prefeito, ele deveria assumir o exercício do mandato, né? No entanto, ele apresentou uma declaração de impedimento porque pretende concorrer novamente ao cargo de vereador, né? Ele é pré-candidato ao cargo de vereador. Pela lei eleitoral, né, quem assume nessas circunstâncias fica impedido de disputar as próximas eleições e por isso que ninguém queria assumir. Solução caseira, né? No último sábado, no último sábado, dia 19, a Câmara deu posse à procuradora municipal do município. Já que ninguém queria, né? Isso a lei permite e pode fazer, então a procuradora é a nova prefeita de Olindina. E eu estou procurando o nome dela aqui, Bianca Bittencourt, né? Então, isso foi numa sessão extraordinária, e aí está resolvido o problema de Olindina até que o prefeito volte. Bianca é a prefeita de fato do município. Cai de paraquedas, né, Tony? Assim, a prefeitura na mão dela, né? Talvez nunca tenha sequer sonhado de um dia ser prefeita. Bem, são as notícias de Jeremoabo e região, né? Aqui Pedro Som. Qualquer coisa visite nosso site também, jeremoabo.com.br, tá bom? Axé para quem é de axé, abraço para quem é de abraço. Tchau, até a próxima.